A tristeza tem sugado a sua vida e tirado de você toda a sua força espiritual. Tem dias que você acorda desanimado, sem energia, e parece que tudo ao seu redor conspira para te derrubar. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma fonte de força que não depende do seu humor, não depende do dinheiro na sua conta, nem das circunstâncias que você está vivendo. Essa força vem de Deus. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus está te fortalecendo nesse momento. Que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. Hoje eu quero falar com você sobre como a alegria que vem de Deus pode te levantar no meio da fraqueza e como ela pode te sustentar, mesmo quando tudo parece perdido. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, tem palavra, tem reflexão e tem oração pela sua vida. Se você quer receber paz, fortalecimento espiritual e esperança no seu coração, você está no lugar certo. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o seu nome fica gravado aqui e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração. Olha só, talvez você esteja cansado, talvez você tenha chorado por algum motivo, talvez até tenha pensado em desistir, mas saiba que a alegria de Deus pode transformar sua vida a partir de agora, porque não há nada que seja impossível para o nosso Deus. Amém? No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, está escrito assim: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Sabe o que muitas pessoas não sabem? É que essas palavras não foram ditas em um momento de festa ou em um momento de abundância. Elas foram ditas em um momento de restauração e quebrantamento. O povo estava quebrado, chorando, arrependido diante de Deus, reconhecendo o quanto eles tinham se afastado da sua vontade. E naquele momento, diante daquela situação, a promessa do Senhor foi essa: a alegria que vem de Deus é capaz de levantar até o coração mais abatido. Para a gente entender a grandeza dessa promessa, nós precisamos olhar para a situação em que aquele povo estava vivendo. Israel vinha de um longo período de exílio. Jerusalém tinha sido destruída. Os muros estavam em ruínas. O templo, que era o lugar da adoração, tinha sido profanado. E o povo tinha se tornado motivo de vergonha para as outras nações. Tudo isso foi consequência de pecados e da quebra da aliança com Deus. Neemias foi levantado pelo Senhor para liderar a reconstrução dos muros da cidade. E isso aconteceu em apenas 52 dias, um verdadeiro milagre. Mas havia algo muito maior do que tijolos e pedras. O coração do povo precisava ser restaurado. A reconstrução espiritual levaria mais tempo, porque não se tratava só de erguer muros, mas de levantar vidas diante de Deus. E é aí que Esdras, o escriba, reúne o povo e começa a ler o livro da lei. A palavra de Deus foi proclamada em voz alta diante de todas as pessoas. E enquanto ele lia, aconteceu uma coisa muito poderosa. O povo caiu em prantos
Eles entenderam de uma vez por todas o quanto estavam afastados da vontade do Senhor. As lágrimas deles eram de arrependimento. Sabe quando uma pessoa chora porque teve a noção do tamanho do erro que ela cometeu? Todo avivamento genuíno, verdadeiro, começa com lágrimas de arrependimento. Não existe restauração sem quebrantamento. E não existe vida nova sem que a gente reconheça diante de Deus aquilo que precisa ser deixado para trás. E foi nesse momento de dor, de prostração, de choro coletivo, que Neemias se levantou e disse assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Percebe isso? Primeiro veio o arrependimento, depois veio a alegria. A tristeza abriu espaço para a verdadeira alegria, que nasce da presença de Deus. Talvez você até tenha buscado a alegria do Senhor, mas tem buscado isso enquanto continua preso a uma vida de pecado, de mentiras e de trevas. Só que você precisa entender que não dá para experimentar a força que vem de Deus se ao mesmo tempo você vive entristecendo o coração dele. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meu querido irmão, minha querida irmã, você consegue entender isso aqui? Não tem como experimentar a verdadeira alegria que vem do Senhor se a sua vida está de costas para Ele. Se você tem quebrado os princípios da palavra, se tem vivido longe de Cristo, é impossível provar dessa força que vem do alto. Volte-se para o Senhor. Peça perdão a Ele. Se humilhe na presença dEle. Deixa Deus te limpar, te perdoar e mudar completamente a sua vida. E a partir desse ponto, você vai começar a experimentar a alegria, a verdadeira alegria que vem do céu. Quando nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, nós conseguimos discernir o que é dele para a nossa vida e o que não é. Sabe, é como se a gente pudesse sentir o sorriso do Pai. Cada vez que, em vez de ouvirmos a voz do inimigo, lembramos da palavra dele. Ou cada vez que, em vez de dizer sim para a tentação, dizemos não e corremos para a presença de Deus. É nessa hora que ele se alegra e a alegria dele passa a renovar o nosso interior. Ela nos enche de força e nos dá coragem para continuar. Eu tenho certeza que Deus está falando com você de uma forma muito profunda. Eu creio que essa palavra é resposta de oração para muitas pessoas. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por cada pedido que for colocado aqui. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Escreva isso pela fé. A alegria do Senhor é a minha força. Meu irmão, minha irmã, Deus está tocando no meu coração para te dizer algo. Eu quero falar especialmente para você, você que tem lutado contra as tentações e que tem travado batalhas espirituais. Não pare de guerrear, não pare de orar, não pare de interceder, não deixe de lutar pela sua santificação. Esses poucos minutos que você passa na presença do Senhor, como você está fazendo aqui agora, tem poder de mudar a sua vida. Mas Deus também está te dizendo: tome atitudes práticas. Existem tentações que são espirituais
e precisam ser vencidas com oração, jejum e armas espirituais. Mas tem tentações que você precisa simplesmente fugir delas. Fuja do pecado, fuja das tentações. Em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Não adianta orar pedindo a Deus por libertação e continuar visitando sites que não agradam a Deus. Não adianta batalhar espiritualmente e continuar alimentando conversas que te levam para o erro. Não adianta nada passar tempo na presença de Deus e depois tratar mal as pessoas dentro da sua própria casa. Deus está dizendo: continue batalhando espiritualmente, mas seja prático também. Tem atitudes que só você pode tomar. Tem coisas que Deus não vai fazer por você, porque Ele quer ver a disposição do seu coração. Muitos oram com os lábios, mas o coração está em outro lugar. Só que não dá para a gente enganar a Deus, pois Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece até o pensamento mais escondido da sua alma. Por isso, seja transparente diante de Deus. Viva uma vida limpa, tanto diante do céu quanto diante das pessoas. E pode ter certeza, Deus vai honrar a sua luta. Ele vai honrar o seu sacrifício diário. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. E coloque junto com o seu pedido: a alegria do Senhor é a minha força. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa aqui é uma promessa da qual nós podemos tomar posse. Amém? Se o Espírito Santo te lembrar de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação na sua vida que tem te trazido tristeza, dor, agonia, escreva ela aqui nos comentários. E vamos buscar juntos a presença de Deus nesse momento, através da oração. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer por esse dia, pela tua presença que é real e por essa palavra, ó Deus, que fala de uma maneira tão profunda aos nossos corações. Obrigado porque a tua alegria é a nossa força e porque o Senhor não nos deixa sozinho em meio às nossas lutas. Pai, perdoa os nossos pecados. Nos perdoe quando nós falhamos, quando entristecemos o teu espírito, quando tomamos decisões erradas e nos afastamos da tua vontade. Nos lava, Senhor, nos purifica e nos dá um novo coração. Ó Deus, eu clamo agora para que a alegria que vem de ti invada cada vida que está aqui orando comigo. Que essa alegria seja força no meio desse cansaço. Que ela seja renovo em meio às lágrimas e seja paz em meio às batalhas. Derrama, Espírito Santo, da tua presença agora e que cada pessoa que está aqui me ouvindo sinta e perceba o teu cuidado. Eu entrego em tuas mãos a vida daqueles que estão travando batalhas espirituais. Dá força para que eles resistam ao inimigo. Dá coragem para que eles fujam da tentação e para que tomem atitudes práticas
que vão honrar e glorificar o teu nome. Eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está presa em vícios, aquele que luta contra as drogas, contra os jogos, as bebidas, a pornografia e todos os hábitos maus que têm prejudicado a sua vida. Liberta, Senhor, com o teu poder. Eu entrego a ti a vida dessa pessoa que ainda não aceitou a Cristo, mas que tem sido alvo de oração aqui todos os dias, desse pai, dessa mãe, ou desse filho ou filha. Alcança esses corações, meu Deus, pela tua misericórdia. Eu entrego também a ti aquele que está clamando pela cura. Essa pessoa que está sofrendo com uma enfermidade, que está aqui nessa oração, clamando pela vida de alguém amado, amada. Estende a tua mão de poder, Senhor, e faz com que a tua vontade se cumpra na vida dele e na vida dela. Eu entrego em tuas mãos cada irmão e cada irmã que tem passado por lutas financeiras. Que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor dê provisão, coloque pão nessa mesa, Deus, que nada falte no lar daqueles que confiam em ti. Abençoa também os filhos, as filhas, os parentes, os irmãos que foram mencionados aqui nesses comentários, porque o Senhor já conhece cada necessidade. E eu oro apresentando ao Senhor cada pedido de oração que foi deixado aqui, mesmo aqueles que não foram escritos. Toma cada clamor em tuas mãos e responde segundo o teu querer. Nós confiamos em ti e descansamos na tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. A alegria do Senhor é a sua força. Amém. Se essa mensagem te abençoou, se o Espírito Santo falou com você, compartilhe ela. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos, para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A Bíblia é um livro que pode ser considerado como o manual de vida. A Bíblia é um manual de vida que foi dado por Deus, pelo próprio Deus. A Bíblia, ela nos traz ensinamentos práticos que nós podemos colocar no nosso cotidiano. Ela não é apenas um livro histórico. A Bíblia, ela não é somente um livro histórico. Os ensinamentos, os princípios bíblicos, eles são eternos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Muitos podem questionar isso, mas para mim ela continua sendo a palavra de Deus. Algumas passagens podem nos trazer questionamentos, dúvidas. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende. Para que Deus colocar um negócio desse aqui? Não é? Mas a gente precisa se lembrar que é a palavra do Senhor. E muitas vezes é o nosso entendimento que não chegou a esse nível de compreensão para que nós possamos absorver dali, daquela passagem específica, um ensinamento para a nossa vida. Mas é a palavra de Deus. Eu creio nisso pela fé, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra do Senhor, ela nos traz ensinamentos grandiosos,
e hoje eu quero compartilhar um pouquinho só de um deles, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 24. Deixa eu até colocar aqui no comentário. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 24. Eu quero pedir a você que está assistindo ao vivo essa transmissão, que você dê o like no vídeo. Todo youtuber pede isso. Dê o like no vídeo. E isso tem um motivo. É porque quando um vídeo recebe muitos likes, o YouTube envia ele para outras pessoas, sugere ele para outras pessoas. Então, se a gente quiser furar a nossa bolha, se a gente não quiser continuar falando de Jesus só para aqueles que já conhecem Jesus, dê o like aí, o seu like já está nos ajudando muito. Se você está chegando hoje, tem muitas pessoas que passam por esse canal aqui, aproximadamente 40% das pessoas que ouvem Minuto com Deus não são inscritas no canal. Então, se você é um desses, eu peço gentilmente que você se inscreva, ajude esse canal a crescer. Nós somos um canal exclusivamente cristão, um canal independente, que não tem vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhum partido político. E o nosso propósito aqui é pregar a palavra do Senhor, é fazer conhecido o nome de Jesus. Amém? Então se inscreva no canal. E quando você se inscrever, ative as notificações. Vai aparecer um sininho, ative esse sininho, porque dessa maneira você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Boa noite, Jaque Souza. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, enquanto eu preparava essa mensagem, Deus ministrou muito ao meu coração, sabe, irmãos? E eu oro para que o Espírito Santo também fale com você com essa mesma intensidade. Diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 em diante. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês. Lembra que isso aqui é uma palavra do apóstolo Paulo para, parece um trava-língua, né? Uma palavra do apóstolo Paulo para a igreja. Ele está dizendo, eu peço a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês. Isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Vou parar aqui um pouquinho. Eu li os versículos 12 e 13. Deus quer que haja reconhecimento por aqueles que nos servem. Aqui, Paulo está falando especificamente daqueles que nos servem na igreja. Essa palavra é direcionada para uma igreja. Complementando esse raciocínio aqui, no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 13, Paulo fala de uma forma mais detalhada sobre essas pessoas que são designadas por Deus para trabalhos específicos dentro da igreja. Olha o que ele diz.
E ele quem? Jesus, ou Deus, né, que é a mesma coisa. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, cada pessoa designada por Deus aqui tem uma função diferente dentro do corpo, tá vendo? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia. Olha só, Paulo está dizendo assim, respeitem, tratem com carinho essas pessoas que estão aí na igreja servindo vocês. Essa palavra, ela serve para nós. Não é? Aquele irmãozinho lá da sua igreja, que muitas vezes não aparece. Ele não aparece nem para dar um aviso no final do culto, mas ele está por trás ali de toda aquela estrutura, ajudando a funcionar a igreja. A igreja instituição, ela precisa desses trabalhadores, dessas pessoas. Paulo está falando aqui, olha, alguns Deus designou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Então, algumas pessoas até questionam, né? O meu pastor é Jesus. Amém, o meu também é. Mas Deus também designou aqui na terra pessoas para serem pastores. Está na palavra, está escrito aqui na palavra. Mas o que eu quero dizer é que não é apenas essas pessoas da igreja, né, que cumprem funções específicas na igreja, que merecem o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho. Independente de sermos servidos e abençoados na igreja ou em qualquer outro lugar, nós devemos tratar as pessoas com carinho, com respeito, com dignidade. Algum tempo atrás, eu estava num restaurante com a minha esposa e tinha uma pessoa com a gente, jantando com a gente, e o garçom trouxe um prato errado que essa pessoa havia pedido. E essa pessoa, assim, acabou com o garçom. Sabe, xingou ele todo. A gente estava ali, num sábado à noite, depois de 10 horas, e aquele homem que estava ali trabalhando, e o erro nem tinha sido dele, o erro foi da cozinha, recebeu aquele desprezo, aquele distrato dessa pessoa que estava conosco, que se diz cristã também, e nós achamos aquilo assim, o fim da picada. Porque eu não sei quanto a você que está me ouvindo, mas eu fui ensinado pela minha mãe, pelo meu pai, a tratar todas as pessoas com respeito, a ser educado e gentil com todas as pessoas. Eu cumprimento o faxineiro lá da empresa, eu cumprimento a tia do café, eu dou bom dia pro pessoal da prefeitura que às vezes está aqui podando árvores. Eu ofereço água para essas pessoas. Eu já ofereci água para o lixeiro. O lixeiro está lá catando lixo. E eu vi que estava um calor muito intenso. Eu falei, você aceita um copo d'água? E ele, aceito. E eu dei água para ele. Assim, eu não deveria nem estar falando isso aqui, porque eu acho que isso aqui não é mais do que obrigação de todas as pessoas. A Mendes Liza está perguntando, qual o versículo em questão, por favor? Ô Liza, eu estou lendo
Eu estou fazendo uma reflexão em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 24. Eu parei aqui no versículo 13, onde Paulo fala, tratem essas pessoas, ele estava falando aqui das pessoas que servem na igreja, com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que elas fazem. Então, irmãos, muitas vezes nós temos uma tendência de tratar as pessoas de acordo com a importância delas na sociedade. A sociedade tem a sua hierarquia, mas nós, por uma questão de educação, de ética, nós não devemos ter hierarquias para tratar bem ou não as pessoas. Muitas vezes nós menosprezamos os pequeninos, aqueles que fazem o trabalho dos bastidores, aquelas pessoas que não aparecem nos púlpitos, que não estão em destaque. Mas saiba que essas pessoas são tão importantes quanto qualquer outra que aparece ali e que elas merecem sim o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.